um dos discursos, o meu primeiro discurso aqui de posse na abertura dos trabalhos da Câmara, no dia 4 de fevereiro, foi o compromisso de não ser nem base e nem tampouco ser oposição. Ser alguém preocupado com a verdade. É por isso que hoje eu posso criticar o governo, o atual governador da Bahia, Rui Costa, não apenas por ser um petista, mas critico as suas obras, as suas ações que não aparecem no nosso estado. Assim também como critico a prefeita da cidade, que não é petista, né? Muito pelo contrário, declara voto ao presidente da República, mas eu critico também porque está faltando a sua eficiência. Então, acho que a gente, como cidadão brasileiro, não podemos ter político de estimação, né? Se fez, fez. Se não fez, a gente pode ter o direito de criticar. Então, a gente tem, por exemplo, sérios problemas, e eu tentei enumerar alguns aqui, dos quais eu lembrei, que são os problemas da cidade de Eunápolis. Estamos tendo o problema do lixo, muito lixo espalhado pela rua. Eu recebo fotos diariamente de lixo e os urubus tomando conta da cidade. A coisa mais horrível, destruindo a cidade de Eunápolis. E você percebe que, além do lixo, os urubus, você tem também os cachorros na rua, rasgando o lixo, rasgando tudo, destruindo o carro do lixo que não passa. A forma de coletar o lixo, de empilhar aquela ruma de lixo nas esquinas, tudo isso trazendo problemas para a nossa cidade. E a gente está falando de 2 anos de gestão e a cidade não consegue resolver esse problema. Mas se não bastasse, nós temos também o problema da escuridão, a falta de iluminação na cidade. Foi feito, por exemplo, um requerimento, já foi feito aqui indicações, pedindo a iluminação de uma estrada, como, por exemplo, ali, indo para o bairro de Tiago de Melo 2, para Tiago de Melo 1, para o bairro Vista Alegre. Uma escuridão total, você passa ali, dá medo de andar naquele lugar, fora vários outros lugares que a cidade se encontra na escuridão. Nós temos também o problema da falta de patrulhamento das nossas ruas. Chove, todos os buracos começam a se abrir e a gente tem uma cidade completamente parecendo uma tábua de pirulito. Buraco para tudo quanto é lado e um patrulhamento não acontece. Como bem disse aqui o vereador, um contrato de 40 milhões só fica no contrato e não consegue ser executado para resolver os problemas da nossa cidade. Mas eu também enumerei um outro problema. Nós estamos também com o problema do transporte escolar. Constantemente transportes ônibus são quebrados, vans quebram, os carros pequenos que fazem transporte também quebram, alguns com algumas limitações, qualidade. Isso também é um problema e não consegue ser resolvido. A gente está falando de 2 anos de gestão. Nós temos também, além do problema escolar, nós temos a quantidade de obras inacabadas no município. Por exemplo, o pouco asfalto que essa gestão começou a fazer não termina. Então, aqui, aqueles que são da base poderiam pelo menos orientar para ver se o secretário consegue resolver esse problema. Começa a asfaltar meio metro de asfalto no Dina Borges, muda o maquinário para o Juca Rosa. Asfalta meio metro no Juca Rosa, muda o maquinário para o Dina Borges e não termina. Várias ruas que começou a ser asfaltada no Dina Borges não consegue terminar. Umas 4, 5 ruas ali que começou, tira 10, 15 metros de asfalto, muda a máquina de lugar e não faz, não conclui. A obra não consegue ser entregue. Sem contar as obras inacabadas, nós temos a UPA do Rosa Neto, foi promessa de campanha. A prefeita fez um vídeo lá dentro dizendo que aquilo era um desperdício do dinheiro público. Está lá aquela UPA abandonada. Nós temos uma creche em frente à UPA também abandonada. Nós temos uma outra obra lá no Juca Rosa, outra creche também abandonada. Nós temos também uma creche no Alecrim, também abandonada. Nós temos também o hospital aqui, Casa do Parto, também abandonado, parado aí sem concluir. Então é um número de obras. Aí alguém diz, mas não foi a prefeita que começou, mas também não termina.
Então são 2 anos, 800 milhões de reais, mais de 800 milhões de reais está passando pelo caixa da prefeitura e não consegue concluir essas obras. Está completando agora, no final do ano, 800 milhões de reais passando pelo caixa, acima de 800 milhões de dinheiro que já entrou no caixa e não consegue terminar as obras. Nós temos também, por exemplo, um excesso de propaganda. É propaganda para tudo quanto é lado. Entregaram um título de um lote para uma pessoa, uma foto. Entregou um outro, mais outdoor na cidade de título do que o próprio título que foi entregue. Então, assim, você só vê propaganda, mas propaganda de quê? Está faltando ação no governo. E nessa questão de ação, nós podemos também enumerar aqui a questão da greve dos nossos professores. Está aí 1 ano, 3 anos estamos agora completando sem aula acontecer. Os nossos filhos sem ter aula presencial. E aí agora o que o secretário da Casa Civil faz? Vai para o rádio, quase que chorar, dizer, ô professora, volte professora, pelo amor de Deus, como se a culpa fosse da professora, como se a culpa fosse apenas do sindicato que representa os professores, porque não há um consenso em resolver o problema dos nossos filhos que está fora da sala de aula. Então a gente fica com tantos problemas para se resolver e não se consegue resolver. Há uma greve que está perdurando o ano inteiro, mais de 180 dias de greve. E por 3 tentativas de acordo, de conversa, o gestor ou a gestora não aparece para conversar. Então, há sérios problemas que a nossa cidade está enfrentando. Eu poderia também, falar aqui que agora estão tentando atribuir a questão da greve à questão de esquerda ou de direita e de esquerda. Eu acho que isso não é o caminho para se resolver. Eu não sou sindicalista, não faço parte da base do PT, não sou esquerdista. Muito pelo contrário, tenho feito campanha contra a esquerda, contra o governo da esquerda, tanto no Estado como também na nacional, mas eu não posso ver as coisas acontecer no meu município e ficar calado. Uma briga prendendo professores dentro de gabinete do executivo e tantas coisas mais, um vexame para as páginas da nossa cidade. São problemas que a gestão precisa sentar e tentar resolver. Mas, enquanto isso, marca uma viagem para Barcelona no custo de 75 mil reais, fora as diárias que serão acrescentadas a todas essas despesas. Se não bastasse, a gente fica ouvindo, como diz o adágio popular, pela Rádio Peão, que vai tomar um empréstimo de 400 milhões de reais. Eu já estou ouvindo essa conversa de que vai tomar empréstimo de 400 milhões de reais para fazer o tal do Eunápolis 40. Eunápolis 40 o quê? 40 o que vai virar? Está virado nos 40, só se for. Porque vai fazer que obra, que ação? Endividar o município? Endividar as próximas gestões, os próximos prefeitos? Será que é verdade esse boato? É boato, é fake news? Ou é verdade que vai tomar um empréstimo de 400 milhões de reais? Porque está na Rádio Peão, para tudo quanto é lugar, gente já conversando nos bastidores que virá um projeto para pedir empréstimo, para endividar a nossa cidade. Então, nós estamos tendo sérios problemas no nosso município. Se não bastasse, nós estamos aí com um projeto de lei, e eu voto contra, pedindo o remanejamento ou autorização para o gasto adicional de 20%. E não tem destino onde é que vai gastar esse dinheiro. Não está especificado onde irá ser usado esse dinheiro. Qual parte ele está sendo destinado. Então, eu não posso ficar dando cheque em branco. Desde o início do meu mandato, estou votando assim e continuo votando assim. Então, mais uma vez eu digo, não tenho político de estimação. Pode ser de direita, pode ser de esquerda. Se errar, eu vou criticar. Por isso que eu não voto no senhor Jerônimo, aqui do estado da Bahia. Por que eu não voto nele? Porque, para mim, o candidato que o apresenta é um péssimo gestor. Nós temos um homem que deu desaparecimento em 50 milhões de reais de respiradores e ninguém sabe para onde foi parar esse dinheiro. Nós temos a pior educação do país, está aqui no nosso estado. Nós temos também o estado mais violento, onde o jovem morre na Bahia, é aqui na nossa Bahia, é aqui no nosso estado. E a nossa cidade também, ultimamente, tem ficado violenta cada vez mais. Então, isso é um retrato
que esse governo não é eficiente e eu não tenho como votar no pior secretário de Educação e no pior secretário de Agricultura, que foi o senhor Jerônimo, que é o candidato representado aqui para a nossa Bahia. É por isso que o meu voto é 44 e também o meu voto é 22, porque eu não posso deixar que alguém volte à cena do crime. Que Deus tenha misericórdia de nós.